Ele estava ali, em cima da mesa da cozinha. Um pequeno frasco de vidro escuro, rótulo amarelado, promessa de saúde. Durante décadas, milhares de famílias brasileiras acreditaram que aquele líquido amargo, quase mágico, podia devolver o apetite às crianças, fortalecer os fracos e combater a anemia. Chamava-se biotônico. E para muitos, era sinônimo de infância. Mas havia um detalhe que poucos questionavam. Ele continha álcool. E era oferecido, inclusive, para crianças. Como isso se tornou aceitável? Como uma geração inteira cresceu acreditando que aquilo era normal? Essa é uma história que mistura ciência, tradição, propaganda e cultura popular. E começa no início do século XX. No início dos anos 1900, o Brasil vivia uma realidade muito diferente. Doenças infecciosas eram comuns, a desnutrição infantil preocupava médicos, e a medicina ainda caminhava entre ciência e crença. Foi nesse contexto que surgiu o famoso fortificante. Criado pelo farmacêutico brasileiro Cândido Fontoura, o produto prometia combater anemia, fraqueza e falta de apetite. Seu principal componente ativo era o ferro, essencial para combater a anemia. Mas havia outro elemento na fórmula: álcool etílico. Naquela época, o uso de álcool em medicamentos era comum. Ele ajudava na conservação, na extração de substâncias vegetais, e até era visto como estimulante. Ninguém imaginava que, décadas depois, isso geraria polêmica. O produto não se tornou popular apenas pela fórmula, mas pela propaganda. Durante décadas, campanhas publicitárias invadiram rádios, revistas, consultórios médicos. Frases marcantes, ilustrações de crianças fortes e felizes, mães sorridentes. O fortificante virou parte da cultura brasileira. Havia até personagens famosos nas campanhas. O imaginário coletivo absorveu a ideia. Criança sem apetite? Deu fortificante. Estava cansada? Uma colher resolve. O hábito se espalhou pelas casas, sem questionamentos. Nos anos 1940, 50, 60, a falta de apetite infantil era vista quase como ameaça. Uma criança que não comia era sinal de preocupação. E o fortificante se tornou solução prática. Mas havia algo pouco discutido. O álcool presente na fórmula podia chegar a cerca de 9% em determinadas versões antigas, comparável a algumas bebidas alcoólicas leves. Claro, as doses eram pequenas, mas o consumo era frequente. E por anos, ninguém levantou a questão com força suficiente. Porque a confiança na marca era maior que a dúvida. Durante grande parte do século XX, pouco se discutiu sobre os impactos do álcool em pequenas doses na infância. A ciência evoluía. Estudos sobre desenvolvimento neurológico avançavam. E gradualmente, a percepção mudou. O que antes era considerado inofensivo, passou a ser questionado. Novas regulamentações sanitárias surgiram. Órgãos de vigilância começaram a revisar fórmulas de medicamentos. E o que era tradição, passou a ser analisado sob a lente da ciência moderna. Com o avanço das políticas de proteção à infância, o cenário mudou. Discussões sobre álcool em produtos infantis ganharam força. Reformulações aconteceram. Versões passaram a retirar o álcool da composição. O mundo já não era o mesmo. A medicina agora exigia comprovação científica rigorosa. E o mercado precisou se adaptar. Mesmo assim, para muitos brasileiros, o frasco escuro continua sendo lembrança de infância. Avós relatam ter tomado, pais recordam o sabor amargo. Há uma nostalgia curiosa. Uma memória afetiva que mistura cuidado, rotina, proteção.
Mas memória afetiva nem sempre significa segurança científica. E tradição não é sinônimo de adequação eterna. Hoje, sabe-se que o álcool não é recomendado para crianças. Mesmo pequenas quantidades podem impactar o organismo em desenvolvimento. O tratamento da anemia evoluiu. Suplementos modernos, doses controladas, acompanhamento médico. A ciência trouxe alternativas mais seguras. E reforçou um princípio fundamental. Criança não é adulto em miniatura. O organismo infantil exige cuidado específico. A história desse fortificante revela algo maior. Mostra como costumes podem se tornar verdade absoluta. Como o marketing influencia gerações. E como a ciência está em constante evolução. O que hoje parece seguro, amanhã pode ser revisto. O progresso não invalida o passado, mas nos ensina a refletir sobre ele. O pequeno frasco marrom marcou época. Ajudou famílias, construiu reputação, atravessou gerações. Mas também levanta uma questão profunda. Quantas práticas atuais, vistas como normais hoje, serão questionadas no futuro? A história não é feita apenas de erros, mas de aprendizados. E talvez a maior lição seja esta: cuidar da infância exige mais do que tradição. Exige ciência, consciência e responsabilidade. Porque o que oferecemos às crianças hoje define o adulto que existirá amanhã. Se a história ensina algo, é que toda certeza merece ser revisitada.